Ei, Marcelo, Tudo bem? tudo bom? Enfim, deixa eu apresentar o pessoal aqui. Pessoal, hoje à noite a gente vai conversar com a Leandra Nitsavar, que é uma grande dermatologista, muito conhecida no Brasil, no Rio de Janeiro. Participa de ah, tem várias atuações na Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, ela participa de congressos no Brasil, no exterior, é uma pessoa super atualizada. E então a gente resolveu convidar você, Leandra, para que a gente fale um pouquinho de Covid, mas além de Covid, fale de outros problemas, câncer de pele, manchas de pele. Tudo bem com Ah, você? ótimo. Como é que Tudo bem. está a Muito quarentena? obrigada pelo convite. Fico muito honrada. Como é que está suportando a quarentena? Ai, vamos levando, né, Marcelo? Agora eu já estou atendendo mais no consultório. No começo eu também fiquei com medo, né? Fiquei receosa e assim, só estava atendendo emergências, assim, muito urticária, né? Que depois a gente pode até falar sobre isso, que é uma das manifestações do Covid. Urticária, angedema, prurido, assim, devastador mesmo, que o paciente não consegue dormir. Então, e agora já estou atendendo de tudo, né? É, é difícil, né? Eu acho que, como eu que sou médico de cirurgião vascular e você que é dermatologista, eu sei que seu marido é ortopedista, então, para nós médicos, a quarentena foi uma semi-quarentena, porque ele eu vi que operou muitas vezes durante emergências ortopédicas, então a gente acaba tendo que sair da quarentena e se expor um pouco mais, né? E É. você falou um assunto muito interessante, porque assim como você é como a minha especialidade, a gente não está na linha de frente do Covid, mas a Uhum. vascular foi chamada muitas vezes para a gente entender um problema vascular da pele, uma fibrose, etc. E a dermatologia, eu sei que alguns trabalhos citam como primeira manifestação, em até 30% dos casos, problemas dermatológicos. Pode explicar um pouquinho o que tem a ver o Covid com a pele? Porque o COVID, ele faz uma trombose generalizada. E essa trombose, né, essas alterações inflamatórias e trombolíticas, elas podem ocorrer, trombogênicas, né, não trombolíticas, trombogênicas, afetam todos os órgãos e sistemas. E a pele, como o maior órgão do corpo humano, pode ter manifestações como o pérneo, né, que é o americano chama de chilblain, que é aquela extremidade com fica vermelha, doída, como se você tivesse ficado na neve, no frio, exposto, né? Uhum. E fica com as extremidades bem vermelhas, algumas urticárias também, outras manifestações. E quanto mais grave o Covid, mais grave também a manifestação cutânea, como se fosse uma trombose na pele, né? Com aquelas lesões necróticas e manifestações bem graves. O prurido pode acontecer pós-Covid. O paciente tem uma coceira Torcer intensa. cessante não é antes, como sintoma diagnóstico, não. Ela acontece depois. Depois, e acha-se que seja pela alteração neurológica que o Covid faz. Então, depois que o paciente até já saiu da internação, ele apresenta um prurido intenso e o tratamento às vezes é com pregabalina, gabapentina, porque você tem que atuar nessas fibras nervosas para Explicando melhorar. que são medicações que tratam as chamadas dores fantasmas, né? Também de pessoas com membros amputados, etc. Então, na verdade, isso não é um sintoma inicial. O sintoma É. mesmo, que você viu nos internados, são manchas vermelhas, pintas Mancha vermelhas. vermelha, mancha imitando exantemas virais, como se fosse uma virose, né? Um sarampo, uma rubéola, esse exantema maculopapuloso, né? Que fica todo vermelho, aquela pele vermelha. E também algumas lesões como se fosse chickenpox, como se fosse catapora. Entendi. Então, Tem uma... simula muitas doenças, né? É uma doença, é um vírus que consegue simular outras doenças. A gente via isso muito na AIDS, no começo, lá na década de 90, quando a AIDS começou a crescer e não tinha tratamento, que é a década de 80 e 90.
Os pacientes vinham com manifestações dermatológicas exuberantes, como uma dermatite seborreica muito exuberante, molusco contagioso muito exuberante. Então, essa similaridade do vírus com a dermatologia, a gente também vê formas bastante exuberantes de doenças, até herpes, né? Herpes zoster, herpes simples, e muitos pacientes se queixando. Não tem um tratamento específico, né? Na verdade, trata a doença e essas lesões você trata localmente com asseio, com limpeza, etc., né? Não Isso, tem... algumas... Ou um antiviral, você pode usar um antiviral, um valaciclovir para o herpes. No caso do exantema, não tem muito o que fazer, porque ele vai sumir naturalmente com o curso da doença. Agora, esses pérnios na pele, né, que é essa necrose que faz, isso está relacionado com a gravidade da doença. Então, o paciente tem que É ser importante tratado. quem não sabe que exantema é aquela mancha vermelha no corpo, né? Exantema, Isso. você fica com manchas, placas vermelhas no corpo. E isso é que chama-se, na gente, os médicos chamam de exantema. Isso. Diferente de pintinhas vermelhas, mas ele pode dar tudo, na verdade, né? Pode dar tudo. Nossa live ela é interativa. Eu recebi uma pergunta muito interessante da Fabiola aqui. Ela pergunta sobre a diferença que a coceira, o prurido, né, que a gente pode chamar também só de coceira, ela fala você está trancado na quarentena, então tem muitas pessoas que estão ansiosas. E essa ansiedade pode trazer também a coceira. Então, como é que a pessoa vai diferenciar a coceira, se é do Covid ou é da ansiedade? Estou me Pois é, coçando aí para a ter gente Covid. faz algum... Não, sabe, eu tive muitos pacientes com urticária. E é, a urticária, ela também tem um lado psicossomático, né? Então, a gente tem que fazer uma boa anamnese, exame físico, pedir exames laboratoriais, né, para O que é, diferenciar. O quê? o que é urticária? A urticária são aquelas placas vermelhas que coçam muito. Entendi. Aquelas placas vermelhas que estão relacionadas com alergia. E Isso aí o pode ser. paciente coça muito e vai sendo bem, né, exuberante e vai aparecendo em várias áreas do corpo. Está muito relacionado com o Covid ou não também. Ansiedade. A pessoa Ou, está lá internada em casa, acaba ficando muito ansiosa, né? É o que eu digo exatamente. na outra live que a gente fez, que existe quarentena, que a quarentena é aquela quando você está você, seu marido, seus filhos, o cachorro, e existe o isolamento, que é aquela pessoa que não tem ninguém em casa, enfim, de qualquer idade, pode ser jovem, idoso, mas aqui não tem outro parente que mora sozinho no Rio de Janeiro, estudante está aqui, ele está isolado, ele não está em quarentena. E a manifestação psicossomática, psicológica, são mais graves, né? Você se sente enjaulado, preso, né? Eu até falei para as pessoas, assim, para mim o exemplo, a diferença entre quarentena e isolamento, é só isolamento para mim é aquela mala perdida que se acha no aeroporto. Ninguém toca, sai correndo, todo mundo de pé, até chegar o cara que desmonta a bomba, né? Esse é o Pode explodir. isolamento. Esse é o isolamento. Então, o indivíduo fica lá sozinho, não fala com ninguém, só televisão, só tem notícia ruim. Quer dizer, aí já sabe, é coceira, exantema, sinal vermelho, tudo piora. E tem pessoas que têm algumas doenças dermatológicas intimamente relacionadas a estresse, não? Como Sim, diarreia, como quando a pessoa fica muito vermelha no rosto, rosácea, o que mais? escoriação neurótica, que é uma doença psiquiátrica, delírio de E essas? parasitose. Ela está muito relacionada com o distúrbio de ansiedade e o paciente coça, coça, coça e arranca pedaços da pele. Arranca mesmo. A pessoa pode ficar puxando o cabelo, Tricotilomania, tirando que arranca cabelo. isso, É tirando próprio, tô arrancando meus cabelos, tô arrancando os cabelos mesmo. É uma doença séria que tem que ter um acompanhamento dermatológico e Quando psiquiátrico. começou a quarentena, eu estava cabeludo. Acabou a quarentena, eu já arranquei meus cabelos todos. Fui ficando estressado. Pois é, agora alguém falou aqui sobre queda de cabelo. Ó, teve muito paciente com queda de cabelo, porque só o fato de estar estressado nessa quarentena
de você estar isolado, isso pode gerar um eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno é a queda do cabelo que ia acontecer de qualquer maneira. O cabelo tem 3 fases, né? Anágena, catágena e telógena. Então, o cabelo telógeno, ele vai cair. O anágeno é aquele cabelo que vai ficar aí durante 10 anos. E o telógeno vai cair de qualquer maneira. Só que esse processo pode estar acelerado por conta de fatores emocionais, anemia, parasitose, cirurgia, então parto, parada de anticoncepcional, parada de tratamento hormonal, normalmente 4 meses após. Só que com a pandemia, acho que teve um aceleramento, acelerou um pouco esse processo e as pessoas começaram a ter muita queda de cabelo. Eu tive paciente de vários lugares do mundo preocupados e com a telemedicina pude atender bastante gente, ainda bem, né? Mas normalmente o tratamento é sintomático. A queda de cabelo que você está relacionando ao estresse, o tratamento é um remédio para o estresse ou para o cabelo? Ou para os dois? Para o cabelo, é um tratamento paliativo, porque esse processo vai se auto-resolver, né? Mas a gente pode dar uma ajuda, né? Mesmo que o paciente não faça nada, esse eflúvio vai acabar. Existe o eflúvio crônico? Existe, tá? É um eflúvio telógeno crônico que é muito comum na mulher. O homem tem a alopecia androgenética, que é isso, né, que você tem, né, Marcelo? Aí o tratamento é outra coisa. Homem, tudo é mais fácil, porque homem é causa definida, você sabe que é isso, o tratamento é finasterida, dutasterida, minoxidil. Mulher não, é multifatorial, você tem que investigar tudo, do ferro, ferritina, transferrina, enfim, alimentação. A queda de cabelo é um sintoma, não é uma doença. Então você tem que ver de onde que vem esse sintoma. É que nem o prurido. O prurido é um sintoma. Qual é a causa do prurido? Né? Agora também tem muita seca, então o micuim está atacando aí a pele dos pacientes que estão em Itaipava, que estão em Búzios, né? Então está muito seco, aquele micuim, aquela ninfa do carrapato, o carrapatinho pequenininho, parece uma pintinha. Então, os pacientes desesperados, porque não encontram ivermectina, porque o povo saiu correndo para comprar ivermectina, estocar em casa com medo do Covid. Né? Então, eu estou com um problema sério, que meus pacientes com micuim, piolho e sarna não estão conseguindo comprar ivermectina. Né? Mas então, o que a gente está falando do cabelo, né? Você falou de cabelo. Não, aí você falou que no homem tem a finasterida e o minoxidil. Isso. É oral ou é tópico que se usa isso? Dutasterida e finasterida oral. E minoxidil tópico. Né? Mas é sempre bom fazer uns exames laboratoriais. Esses medicamentos hoje, comprovadamente, no indivíduo que tem uma alopecia familiar genética? A gente consegue bons resultados no início, né, no Nordwood, nas fases 1 e 2 e 3 da queda. Anos e começa a perder. Até os 40, a resposta é melhor. Até os 40 anos, a resposta é bem melhor. Tem efeito colateral esses medicamentos? Não, a bula vai dizer efeitos colaterais absurdos, né? Câncer até de mama em homem. Mas aquilo ali é para doses altas de pacientes que tratam hiperplasia benigna de próstata. A gente usa 1/5 da dose nos homens da finasterida, e da dutasterida a gente usa 1 a 2 vezes por semana. Então a gente usa uma dose bem menor. Sendo que a dutasterida é off-label. Ainda não foi aprovada para o tratamento. Mas alguns casos... Nem no Brasil e no exterior, nem o FDA aprovou. Mas eu acho interessante aqueles pacientes que não se deram bem com a finasterida, a gente tentar adulta, que temos bons resultados, né? Eu escutei falar que a finasterida em alguns homens podia ter potência sexual, mas isso é lenda. Estatisticamente é igual a placebo. Só que o homem vai lá e lê aquela bula, já deu impotência, só de ler a bula, né? Sabe, aquela coisa psicológica, placebo, dependente, porque é muito raro, sabe? Mas existe esse medo, né? Existe o medo, e ainda mais quando começa desde jovem, tem garoto com 16, 17 anos que já está com certa alopecia androgenética. E aí ele, tão jovem, vai começar a tomar um medicamento desse, que ele provavelmente vai ter que tomar por muitos anos. Então a gente tem que ver
cada quadro, né? A Solange Aqui tem uma... perguntou aqui ao vivo se o minoxidil injetável é mais eficaz. Eu já usei muito minoxidil injetável. Eu fui uma das pioneiras da mesoterapia aqui no Rio de Janeiro, acho que até no Brasil. Eu fui no primeiro congresso de mesoterapia que teve no Brasil. Então, eu e meu marido, a gente começou com a mesoterapia muito tempo atrás, na Santa Casa. Eu fiz estudos, eu não tive um resultado bom, porque a gente, na medicina, a gente precisa ter um volume de resultados para poder começar a fazer. Então, o resultado que eu vi foi muito precário, foi muito pobre. Então, eu não me convenci de que esse seria o melhor tratamento, até porque é doloroso, tem que fazer uma vez por semana, é médico Entendi. dependente, não é barato, Entendi. e o paciente não vai parar de fazer outras coisas, né? Então, na E verdade, a alopecia feminina, a mulher que começou com a queda de cabelo, também é com o minoxidil finasterida, não? alguns casos sim. Se mulher não em idade fértil, a gente pode tentar finasterida, principalmente na alopecia fibrosante frontal, que é aquela que a testa vai crescendo, ela Entendi. vai, essa área de implantação vai acabando. A alopecia fibrosante frontal é uma doença até recente, que a gente foi estudando recentemente. E é uma doença que realmente ela vai afetando o folículo piloso, que fica de um jeito que às vezes é difícil você repilar. Então, quanto mais cedo, melhor. Acomete principalmente mulheres logo após a menopausa e o efeito é bem desagradável, porque esteticamente fica muito feio. É verdade, é verdade. Bem interessante. Voltando a isso, nós estamos agora num processo de uma semi-abertura, né? Ou de uma abertura gradual, um relaxamento gradual da quarentena. Então, já está permitido praticar esporte ao ar livre, ir à praia para praticar esporte, não ficar deitado tomando sol, mas já tem restaurantes abertos com distanciamento, etc. Dentro disso, a gente vai pegar um grupo de pessoas, né, a maioria, que estavam em casa sem pegar sol. Muitas pessoas não têm em casa uma área de sol. E, então, essas pessoas agora, primeiro, qual foi o prejuízo delas ficar sem sol? Segundo, como é que elas vão encarar o sol agora do zero? Sim. Eu acho. A gente perdeu o teu sinal um pouquinho. Leandra, pode repetir? A gente estava falando sobre o relaxamento agora, mas a gente perdeu o teu sinal, não estamos te ouvindo. Está sem áudio. Sem áudio. Não estou ouvindo. Nós estamos sem seu áudio. Não estamos te ouvindo. Nada. Não acabou a bateria, não? Não quer botar no microfone, não? No telefone? Sai e volta, doutora Leandra. É. Bom, pessoal, a Leandra vai voltar. Teve um probleminha lá no áudio. Já estou vendo ela aqui. Desculpa. Oi, Leandra. Tá me ouvindo agora? Agora estamos. Tá me ouvindo? Seu Bluetooth Eu tem acho que eu algum fui. problema. A gente estava falando que, primeiro, vamos dividir em dois. A falta de sol desse pessoal. Como é que a gente pode, Uhum. enjaulado, recuperar porque a gente não está tomando sol, vitamina D, etc. Como é que isso funciona? Sim. A gente sabe que o ultravioleta B é cancerígeno, mas ele também é o principal, digamos assim,
deflagrador não, produtor de vitamina D na pele, né? A pele consegue fabricar esse hormônio. A vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio, tá? Ela só virou vitamina, acho que foi na década de 70. Porque vitamina é vital amine. Como ela não era uma vitamina vital, ela só foi acrescentada no rol das vitaminas lipossolúveis há pouco tempo, entendeu? Acho que foi na década de 60 ou 70. Então, assim, a pele metaboliza essa vitamina D, mas nós também ingerimos essa vitamina D. Então, você pode ter vitamina D da sua alimentação, como salmão, ovos, alguns alimentos que têm alguns óleos, mas, sem dúvida nenhuma, a principal fonte é o ultravioleta B, que é cancerígeno. E a principal formação óssea, eu acho que aqui os pediatras e ortopedistas, endocrinologistas podem falar melhor que eu, que a formação óssea vem durante a infância. Tanto é que os pediatras costumam suplementar as crianças com vitamina D. Né? Os pediatras dão lá umas gotinhas de vitamina D e a criança vai crescendo e aquele osso vai se formando. Só que quando a gente vai entrando na menopausa, o idoso, a gente perde um pouco desse metabolismo, né? Então a nossa pele já não consegue mais fabricar tanta vitamina D e o nosso cálcio, a paratireoide, enfim, tem que ter um equilíbrio aí entre hormônios para essa saúde óssea permanecer. Então já existiram vários consensos, estudos e muita briga, né? Porque aí o ginecologista fala para a mulher ir para o sol, aí vem o dermatologista fala para sair do sol, e fica essa, vai para o sol ou não vai para o sol? Bom, é o seguinte, se você vai suplementar com a vitamina D oral, você não precisa ir para o sol. Porque essa vitamina D, você vai engolir, ingerir, ela vai para o seu intestino delgado, dali vai para a corrente sanguínea e vai para o teu osso. Não precisa passar pela pele, tá? E essa briga, essa discussão não foi só aqui no Brasil, foi no mundo inteiro. Tanto é que os valores da vitamina D aqui no Brasil, que o mínimo era de 30, passou para 20, deve ter uns 4, 5 anos isso. E aí os reumatologistas, endocrinologistas e dermatologistas chegaram a um meio termo aí. Entendeu? Então, agora a moda agora é que a vitamina D aumenta a imunidade. Não existe um estudo que não existe. Não existe nenhum estudo que diga realmente que isso é verdade. Tá? Então, o que a gente sabe é que o osso precisa da vitamina D para ser formado e que isso acontece desde a infância. Gestantes, idosos e mulheres pós-menopausa podem ter que suplementar a vitamina D oral. Mas isso tem que conversar com o seu médico. Claro. Vitamina D em excesso oral pode ser tóxica, inclusive provocando arritmia cardíaca. Então, cuidado, não façam automedicação, né? Eu acho isso muito importante. Nenhuma medicação deve ser tomada sem uma orientação. Né? E também não precisa dosar a vitamina D de todo mundo, porque essa epidemia de hipovitaminose D também foi um pouco modinha, sabe? A vitamina D pode melhorar a imunidade. Isso já é discutido nos Estados Unidos há muito tempo. Muito tempo. E com o Covid voltou. Com o Covid voltou. O pessoal estava tomando vitamina D, zinco, estava tomando tudo, né? Com medo do Covid. Mas, na verdade, a gente não tem uma... Assim, não tem evidência científica. Entendeu? Aí, assim, o que a gente também... Outra coisa importante, né? O sol, ele dá um bem-estar. Eu não sou uma dermatologista completamente anti-sol, não, Marcelo. Inclusive, eu gosto de fazer esporte, tá? Você sabe que eu gosto de jogar tênis. Eu evito o horário do ultravioleta B e às vezes até do ar também, né? Porque o A envelhece. O B dá câncer, eu quero ficar bonita. Que hora que tem o B e o C, porque eles não combinaram nada comigo. Quer dizer, nada com você, né? Eu ando de bicicleta o dia inteiro, não estou sabendo o que é do A, do B. Como é que é a história? Que horas vem o sol A e o sol B? Fala aí. Pois é. O ultravioleta B, o pico dele é entre 11 horas e 1 da tarde. Então, assim, eu costumo até prescrever... Que é o mais nocivo. Sim, sim.
Então, o que acontece é que se eu tenho um paciente com psoríase, com dermatite atópica, a dermatite atópica é uma psicodermatose também, que é muito... piorou com a pandemia, né? Porque tem esse efeito psicológico e a pele fica toda ferida, com coceira nas dobras. Um dos tratamentos é a fototerapia. O dermatologista gosta de sol, sim, gente. A gente prescreve fototerapia para quando é necessário. Eu faço fototerapia natural. Já tive vários pacientes que eu mandei surfar com psoríase, com dermatite atópica, que melhora, tá? Mas cuidado, sem excesso. Eu acho que o segredo da vida é exatamente esse equilíbrio, né? De você não ser radical demais com as coisas. Então, assim, o pico do ultravioleta B, que é cancerígeno, é entre 11 e 1 da tarde. Mas o ultravioleta B está entre 10 e 3. Tá. Então, assim, se você for caminhar meia hora no ultravioleta B, com proteção, você não vai ter Mas, sim, câncer de pele, assim, o protetor é fundamental, né? Fundamental. O protetor, ele protege principalmente contra o ultravioleta B. O que eu acho que tem que tomar cuidado é com as pessoas que já tiveram câncer de pele, pacientes louros de olhos azuis, ruivos, que são fototipo 1, que nunca se bronzeiam, só se queimam. Porque o ruim é a queimadura. A queimadura, aquela vermelhidão na pele, é que é ruim, sabe? Então, aquela queimadura faz um dano irreversível, que vai no futuro, assim, te agregar um risco maior ao câncer de pele, principalmente ao câncer melanoma. As mulheres não devem usar Raíto do Sol? Não. Não devem. Muita Bronzeador. gente não sabe o que é isso. Isso é antigo, né? Um bronzeador paraguaio, né? Nossa, o pessoal era da Argentina. A minha mãe comprava, né? E assim, eu acho que a história familiar de melanoma, claro que se o paciente teve o pai e mãe com melanoma, tem que tomar muito mais cuidado com quem não teve, né? Ou história pessoal de melanoma. Eu tenho, por exemplo, a minha cunhadinha querida que está esperando o neném. E ela é branca tipo fantasminha, entendeu? Então ela é filha de alemã mesmo. Lourinha, branquinha. Como é que ela pega sol? Pode? Ela tem história familiar de melanoma? Tem. Pois é, então tem que tomar um cuidado dobrado, né? Ainda mais sendo lourinha, clarinha, então ela é fototipo 1. Cuidado dobrado dela. Ela tem história familiar. Se a gente colocar isso aí, né? Tem até uma calculadora de risco de câncer de pele, que está até no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Sim. Então, essas pessoas, elas devem evitar principalmente o sol entre 10 e 3 da tarde. Entendeu? Porque o risco é maior. E o ultravioleta B, a gente sabe que é mais cancerígeno. Na lagoa deve ser feita entre 6 e 9 da manhã. Ou depois... entre 6 e 10, né? Se bem que agora a gente não tem mais horário de verão, né? Porque antes o horário de verão é de 11 às 4. Mas também no calor, no verão, dá 9 horas da manhã já está um calor insuportável, né? A pessoa, como ela tem que dar um protetor acima, eu já ouvi dizer que esses números do protetor são muito relativos. O que é o número 30, 50, 70? Valor isso ou é um só? 30 vezes mais o seu filtro. Ele vai ser 30 vezes mais protetor. Isso é real. Do que você ficar sem nada. Sim. E aí, depois do fator 50, por exemplo, cada FPS, 60, 70, 80, 100, porque o 50 protege até 95% do ultravioleta B. Então, os fatores mais altos, eles vão protegendo mais, até chegar... nenhum protege 100%. Claro. E o ultravioleta que dá o bronzeado é o ultravioleta A, que é medido pelo PPD. Então, o bronzeamento, você não perde o bronzeado, você vai evitar ficar queimado, porque a queimadura é que pode aumentar o seu risco de câncer de pele. Se você teve... definitivo a pele. Ou seja, você pode pegar o sol, desde que esteja com protetor, sem se queimar. No mínimo 30, mas de preferência 50, 60 ou até 70, certo? Isso. E você, porque até a sociedade... Você, quando joga tênis, que fica o dia inteiro jogando tênis, que protetor você usa? Que número? Olha, eu gosto dessas roupas
que tem proteção. UV. Eu uso calça, tem uma calça que tem bolso, né? Uso camisa de manga comprida, eu já me acostumei. Uso viseira, óculos, eu passo um protetor físico, fator 50, em bastão. E depois eu passo ciclista, posso passar um protetor desse? Ele não sai com suor? Não sai, não escorre. É ótimo. Não escorre. Inclusive... No sol, você pega o vento e a poeira, a sujeira de carro. Quer dizer, mas você deve passar um protetor de bastão, então. O de bastão fixa muito bem. Muito bem, Marcelo. Inclusive, você sabe que isso eu uso há muitos anos para velejador, surfista. Além de ele cobrir as imperfeições... Fico queimado, quer dizer, esse de bastão... Exatamente. Então, quem vai... Eu uso... de mar, surf, quem vai fazer natação, quem vai fazer... stand-up. Tudo isso deve passar o de bastão, que ele não sai, não é isso? Não. O com cor é melhor, mas existe invisível também. Entendi. Porque o com cor, além de tudo, você vê se está saindo ou não. Fica uma forma... E ele protege no momento que você aplica. De qualquer porque cor? as pessoas... Existe... Existem 7 cores. Entendi. De acordo 7 cores. Se coloca. Isso. E assim, porque o que eu vejo é que as pessoas... cheguei na praia, vou passar o protetor. Já perdeu meia hora aí de proteção. Porque o filtro químico tem que passar meia hora antes de se expor. E o filtro físico, que é esse com cor, tem um bastão incolor, sim. Mas o ideal é o com cor. E quem tem melasma, que acho que até a gente pode falar sobre isso, ideal é que tenha óxido ferroso, óxido de ferro. Porque o óxido de ferro, ele protege da luz visível. Você encontra a luz visível isso? É protetor com óxido ferroso? Ou tem que manipular? Sim, encontra. Não, o melhor protetor não é manipulado, tá? Porque ele é muito instável quimicamente. O ideal é você comprar o pronto, porque a estabilidade é muito melhor. Vou fazer aqui 3 perguntinhas rápidas, que a gente é interativo, né? O Samuel pergunta se precisa passar protetor mesmo ficando dentro de casa ou não é necessário? Não é necessário, a não ser que tenha melasma. Porque o melasma... Vamos chegar lá. Patrícia Morim pergunta se existe contraindicação para o uso de vitamina D oral. Você já falou que pode dar arritmia cardíaca em excesso, mas ela perguntou também se é verdade que aumenta a produção de cálcio e pode provocar problema de cálculo renal. Sim, a vitamina D, um dos papéis dela é captar mais cálcio. Só que se você não tem cálcio suficiente circulante, a vitamina D não vai fixar esse cálcio. Então, o que eu costumo recomendar, né, é que o paciente procure o seu ginecologista, o seu endocrinologista, o seu clínico, para avaliar como um todo, entendeu? Não é um exame, é o todo. Densitometria óssea também é muito importante, para ver se está com osteopenia, osteoporose. Aí não é minha área, sabe? Eu não prescrevo vitamina D. Olha só, tem uma pergunta aqui do Dr. Júlio Peclá, que é um cirurgião vascular grande amigo meu e que é o futuro presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Então ele te pergunta se... Nossa, que honra. Minha mãe tem 74 anos, mora sozinha e está há 4 meses trancada em seu apartamento. Então ela não está em quarentena, ela está em isolamento. Hoje consegui convencê-la pelo menos a descer ao play do seu prédio uma vez ao dia. Sol até hoje 0. Eu acho que ele fez muito bem. Da próxima vez arraste sua mãe para pegar um sol, se ela nos convencer. Olha, concordo, eu tenho uns pacientes idosos que eu fiquei muito preocupada, porque eu sou mulher de ortopedista, né? E eu sei do risco de queda do idoso, né? Essa paralisação do idoso leva a uma perda óssea e muscular, né? Porque ele para de se mexer. Então, eu te incentivei muito o paciente a procurar um personal online, fazer uma fisioterapia online, um personal trainer. Lembrou muito bem para que fixar... a maior causa de fraturas e traumatismo craniano nos idosos são acidentes domésticos. E aquele que está sozinho, isolado, se não tiver um telefone à mão, caiu, bateu com a cabeça, você vai encontrar dias depois. Então, a pessoa tem que procurar fazer exercício. Eu acho que agora que abriu, o idoso tem que, minha opinião, tem que pegar um sol, escolher uma hora que não tenha concentração, usar sua máscara,
lavar com álcool e tal, e dar uma caminhada no sol cedinho, né? Fazer um personal, sabe? Para ativar essa musculatura, Porque perde muito. porque você perde, eles perdem muito rápido. Atrofia muscular. Perdem muito rápido. Olha só, muito rápido. Tem uma pergunta aqui da Vânia Palmeira. Ela pergunta a você, ela já tem uma proteção natural, que ela tem uma palmeira, né, Vânia Palmeira? Então ela pergunta se para o couro cabeludo é só chapéu, de que tipo, ou tem que passar algum creme na proteção do sol, couro cabeludo. Você bota uma viseira, o couro cabeludo para pegar sol, né? Vai tomar sol. Então, assim, claro, se a pessoa tem o cabelo, naturalmente já protege, né? Mas também o cabelo sofre com o cabelo naturalmente protege. Quem não tem, tem que botar o chapéu. Mas você sabe que o pelo, ele sofre também com ultravioleta. Que gracinha. Chapeuzinho. Ó, o meu. Chá de green tea, de chá verde, para emagrecer, porque com essa pandemia engordei a beça. Então, assim, você precisa proteger com chapéu. Não precisa ser chapéu UV, não. Qualquer chapéu. E as cores escuras e brilhantes, elas repelem mais o ultravioleta. Então, assim, azul... preto fosse ruim, que absorvesse muito calor? Não, assim, eu também achava que era assim, mas é que o espectro de luz, né? Lembra da capa do disco do Pink Floyd, né? Aquela pirâmide com a luz branca saindo do arco-íris, né? Então, a luz branca, ela vai refletir todas as cores, certo? Só que o ultravioleta não é luz branca. Ele é uma luz azul. Entendeu? Então, o ideal é você usar alguma coisa que proteja, que cubra. Verde escuro, azul marinho, preto. Azul marinho, exatamente. Pode até fazer um pouquinho mais de calor, mas vai ser melhor. Exatamente. Foi o que o próprio Júlio Peclar lembrou a gente aqui. O receio é fratura de colo e trombose venosa. A pessoa fica em casa isolada, parada, eu tenho uma trombose, eu quebro o fêmur quando anda, cai. Pois é. Eu tive que ensinar um monte de idoso a usar aplicativo, fazer personal online. Eu vi uma coisa muito interessante. Tem um grande amigo nosso, que é o Daniel Kulock, que ele é o manager da Rio Cycling, que é uma ótima escola, não só escola de ciclismo, mas faz passeios turísticos. E ele falou que alugou a casa dele para 3 senhoras, que as 3 estavam isoladas e resolveram ficar juntas. E aí agora estão em quarentena, porque não estão mais em isolamento. E ele aí alugou a casa dele, e foi muito interessante. E eu achei essas senhoras muito inteligentes. Em vez de ficar sozinha, isolada, elas estão 3. Estão numa casa grande. É uma forma interessante. Né? Sim, porque, Marcelo, inclusive eu recebi um artigo do Lancet falando do New England, falando da incidência de doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade. Isso é muito grave, sabe? E as pessoas panicaram mesmo Então é muito importante você conversar, falar com o paciente, com as pessoas, ter uma interação. E os idosos vão precisar ficar aí talvez mais um tempo, né? Tem uma amiga nossa, Tatiana Sá, que pergunta, uma pergunta, ela fala de camisa, protetor, etc., mas no final ela sintetiza. Qual é o melhor esquema de proteção solar para criança? Criança até 6 meses? Criança não, até 12 anos, esses que já vão para... ok. Porque até 6 meses não usar nada, né? Não pode usar. De 6 meses a 2 anos, filtro físico, ou camisa UV. Eu acho mais fácil as camisas e as roupas, porque ficar passando protetor em criança, você tem que segurar a criança, né? Porque ela não para quieta, né? Eu até uma época falei assim, nossa, podia ter aquela bomba que você vai atrás da criança. A camisa não protege o rosto, né? O rosto não. Aí o rosto é bastão também. Eu recomendo muito, porque o bastão não escorre nos olhinhos da criança. Chapéu, né? Porque tem criança também que não aceita chapéu, arranca o chapéu, né? Leandra, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro desses problemas de sol, você falou rapidamente aí, melasma e cloasma é a mesma coisa?
É a mesma coisa. Cloasma é dominação antiga. Isso acontece em qualquer idade, só em mulher grávida. As pessoas, o Brasil é um país multirracial. As pessoas de raça negra ou aquelas pessoas que são morenos, eles também têm problema, como é que se protegem? Fala um pouquinho de melasma. Então, melasma acontece em mulheres, mais em mulheres do que em homens, idade fértil, né? Então, depois da menarca, né? Da primeira menstruação, pode ser agravado com uso anticoncepcional oral, né? Das pílulas, pode ser agravada com a gravidez também. Mas não quer dizer que, se suspender o anticoncepcional oral, vai curar o melasma? Provavelmente não. Porque uma vez que você... Me fala só qual é a incidência percentual falando de melasma nas mulheres férteis. Olha, eu não tenho esse dado estatístico, tá? Aliás, eu acho que eu tenho sim. Eu tenho aqui um estudo. Olha, na África é 16% da população. No Congo e nos países nórdicos é quase zero. No Brasil, a gente não tem esse dado estatístico. Certo. E realmente a miscigenação racial é um fator muito importante. A gente sabe que os latinos, né, que tem essa mistura aí de raça, é muito mais comum. Então, é uma doença que aparece em fototipos mais altos. Mas também pode ser uma pessoa... Já tive paciente loura de olho azul com melasma, porque os pais, ela teve uma mistura ali. Mas, com certeza, quanto maior o fototipo, maior a incidência. E o que a gente fala... O que é fototipo? Fototipo é o tipo de não pele. Não é Photoshop, não, então, né? assim... Não é Photoshop. Fototipo 1 é a pessoa loura de olho azul, que nunca bronzeia, só queima, fica vermelha à toa. O ruivo sempre é fototipo 1. E o fototipo 6 é aquele negro puro, sabe? Africano. E ali a gente... Só que no Brasil é muito provável que a gente tenha muito mais que 6 fototipos. Porque aqui tem uma mistura com o índio, com o negro, então a gente tem uma mistura muito grande. Então a gente não tem ainda um trabalho publicado sobre os nossos fototipos, mas com certeza a gente tem muito mais que 6. E como é que a gente se defende do melasma? Então, aí o melasma é o seguinte, uma vez que ele aparece, você tem que saber lidar com ele. E não tem um milagre, um laser que você vai aplicar e vai sumir para sempre. Esse tratamento é longo, tem que ter paciência, persistência. E o que acontecia há algum tempo atrás é que os pacientes ficavam naquela ansiedade e a hidroquinona, que é um clareador que é padrão ouro até hoje para tratamento de melasma, tinha alguns países, como a África, por exemplo, que manipulava até 8%, 10%, 15% de hidroquinona. O que aconteceu? O paciente começou a ter ocronose. Ocronose é aquele escurecimento da pele como um efeito colateral do uso de altas doses de hidroquinona. E seria para... Então, a hidroquinona... Exatamente. A hidroquinona no Brasil, ela vende em creme, pomada ou tem que manipular sempre? Eu prefiro sempre de laboratório, porque a conservação, a duração e a estabilidade é muito maior. Porque se você manda manipular, você tem que guardar na geladeira, ou tem um prazo de validade menor, porque ela oxida, ela fica marrom. Não é fácil encontrar hidroquinona pronta, não? A pomada ou o gel é? Não, o certo seria a farmácia pedir a receita médica, porque a hidroquinona que a gente mais usa é a fórmula tripla, que vai um retinoide, um corticoide de alta potência ou média potência e a hidroquinona. No Brasil, vende pronto com receita médica. E não pode usar muito tempo também. Tem que ser um uso restrito. Exatamente para não ter os efeitos colaterais. Para tirar essa mancha do seu rosto, no dia seguinte você vai pegar sol, você tem que lavar o rosto? Eu ouvi dizer que parece que a hidroquinona não pode ser exposta ao sol. Tem isso, não? Não, é o ácido retinóico que não pode se expor ao sol, porque deixa a pele mais sensível. Tá? Agora, quem tem melasma tinha que entender o seguinte, que
a vida, se ela quer realmente, se a pessoa quer realmente melhorar o seu melasma, ela não deveria mais se expor ao sol, nem ao calor, porque o infravermelho também piora o melasma. E a luz visível, né, a luz azul, hoje a gente sabe que 68% dos americanos ficam mais de 6 horas por dia na frente de um celular ou de uma luz de LED. E essa luz azul que esses aparelhos emitem, ela mancha a pele. Ah, é. Então, o paciente com melasma, ele Tá em deveria casa usar protetor solar. inteiro agora no home office, você deve passar um protetor solar. Um Exato. filtro solar. Quem tem melasma e mancha na pele, deveria usar o tempo todo, por conta disso. Mas é que a gente mora no Rio de Janeiro, as pessoas não querem deixar de ir à praia. Ah, não, mas eu fui à praia com filtro, fiquei embaixo da barraca. Gente, a areia reflete todas essas luzes e, entendeu? A grama é o que menos reflete, né? Tem um índice dessa refringência aí da luz, né? A grama é que menos reflete, depois vem o asfalto, depois vem a areia e a neve é o que mais reflete. A né? neve é mais reflete. Então, assim, mais reflete, porque é branca, né? Então reflete toda essa luz e o calor. O melasma tem um estudo. Evitarem quando estiver nevando, né? De preferência. Não, porque o povo vai ver esquiar, né? Agora com esse dólar alto aí. Ó, tem uma pergunta do Leonardo Metzavar, meu marido. Lâmpada fluorescente de LED também tem UV? Não tem. A lâmpada ultravioleta tem UV, a lâmpada de LED não. Tanto é que a lâmpada ultravioleta, a lâmpada de fluorescente foi usada há muito tempo para fototerapia de recém-nascido com icterícia, né, Marcelo? Você deve ter pego isso, né? Então, assim, a lâmpada fluorescente tem, mas hoje em dia o que tem mais nas casas é o LED, que é mais econômico e é uma luz fria. O LED não tem ultravioleta, mas ele tem a luz azul, a luz visível. Claro. E o melasma, ele é muito sensível à luz visível. Entendi. Agora, sem mudar de assunto, você sabe que quem nos convida para essa live e faz toda a arte para a gente é Itamucino. E agora a gente tem uma pergunta do presidente. O senhor Eichenhardt. Então ele pergunta, como jogador assíduo de tênis, olha só, eu coloco protetor 50, meia hora antes de jogar, jogo de 8 às 10 da manhã, não reforço durante esse período. Devo passar várias vezes? Como ele falou, eu tenho histórico de melanoma, ele tem um melanoma operado e está muito bem, mais de 5 anos. E então ele pergunta a você se ele passa antes é o suficiente ou se deve ficar passando. Como ele joga num horário que o ultravioleta cancerígeno não está presente, né? E ele faz a proteção, usa boné, que ele falou, usa boné, né? Não é necessário reaplicar, porque 2 horas é o tempo médio. De bastão, né? O bastão seria melhor ainda para ele. Seria melhor ainda. Mas ele faz tudo direitinho. Parabéns, porque é muito difícil, às vezes, convencer o paciente. Muito disciplinado. Parabéns. Olha aqui, tem uma outra pergunta da Gláucia. Ela fala assim, e o ácido hialurônico pode pegar sol? Ácido hialurônico tópico ou injetável? Se for tópico, ele é só um hidratante, não tem problema. Ah, o ácido hialurônico tópico, ele é só hidratante? Ele é um hidratante. A gente associa, às vezes, com vitamina C, com outros... Porque, às vezes, o ácido retinóico, ele resseca muito a pele, né? Entendi. Então, a gente associa ou intercala com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um componente natural da derme, né? Da pele. E ele que dá a hidratação natural e o viço da pele. Então, hoje em dia, a gente usa muito ele. Tópico e injetável, a gente já usa há muito tempo. Até oftalmologia, ortopedia, usa para lubrificar o joelho. A gente usa para preencher as rugas, né? Então, assim, quando o paciente faz o procedimento de ácido hialurônico injetável, a gente recomenda que não coloque gelo local e nem tome muito sol, porque esse ácido é um gel, ele vem em gel. Então, ele pode endurecer se tomar sol no dia seguinte ou nos próximos 4, 5 dias. Depois está liberado. Entendi. Ah, tópico não tem problema. O tópico não tem problema. Pode pegar sol. Porque
Porque o nome dele é ácido, mas ele não é um ácido Entendi. que não descama, não tem nenhum efeito A foto. famosa fake news. Ele é ótimo, ele é ótimo. Porque, por exemplo, o ácido azelaico, ele tem esse nome, ácido azelaico, mas pode tomar sol, ele não deixa a pele, que a gente chama de fotossensibilizada, né? Porque o ácido retinóico, ele faz fotossensibilidade. A hidroquinona também não faz fotossensibilidade. O ácido azelaico a gente usa até em grávida. Pode tomar sol, não tem problema. Então, assim, o nome ser ácido não quer dizer que ele vai queimar a sua pele. Nem todo ácido queima a pele. Ah, tá vendo? Então, eu acho que ficou muito claro esse problema do melasma. Eu acho que quem tem que conviver, é como quem tem rosácea, por exemplo. A rosácea ela pode piorar no estresse, pode piorar com sol, exposição ao vento. Vinho, O vinho, vinho, café, pimenta. A rosácea é aquele flush, né? Aquele calor que vem, a bochecha fica vermelha, dá muito vasinho. Pode ter pápula e pústula, ou seja, pode simular uma acne, né? Então, às vezes o paciente... E aparece depois dos 40 anos. Aí o paciente, nossa, eu com 40 posso ter acne? Acne rosácea. acne rosácea. Sim. E o tratamento disso é pode dar compressa de gelo? Compressa de chá de camomila ajuda muito. Mas nós hoje sabemos que o Demodex folliculorum, que é um ácaro natural da pele, ele tem um papel muito importante. Então, às vezes a gente faz ivermectina, tanto tópica quanto oral. Porque a ivermectina também tem um lado anti-inflamatório, né? Como também a azitromicina tem um lado anti-inflamatório. E a gente também pode usar tanto na acne quanto na rosácea. Isotretino oral, que é o Roacutan, nome comercial, também a gente pode usar. A gente depende muito do paciente. Algumas formulações tópicas, como metronidazol, antibiótico tópico. A gente aqui, a rosácea não tem cura, né? Ela tem tratamento. Tem controle, como a maioria das doenças, gente. Pressão alta tem cura? Pois é. Pressão alta. Diabetes tem cura? Tem tratamento. Então as pessoas tem tratamento. Você tem como controlar. O melasma, se for um paciente disciplinado, eu já consegui zerar melasma de paciente. Assim, já consegui zerar a rosácea. Sim, você consegue, mas o paciente tem que entender. Que ele tem que mudar o estilo de vida, claro. Sabe? Aquela coisa lifestyle, tem que mudar. As pessoas têm muito medo do ácido retinóico, do Rocutan, Por que tem tanto medo? Qual é o problema desse medicamento? Olha, Marcelo, eu tenho 27 anos de formada. Quando o Rocutan veio para o Brasil... Quantos anos? 10 anos? Obrigada. É que a minha dermatologista é boa, viu? Imagino. Então assim, o Roacutan, quando ele veio para o Brasil e foi lançado no mundo... Aliás, o Roacutan, a isotretinoína fez 40 anos, no meio da pandemia, tá? E a gente fez uma webinar com médicos do Brasil todo, foi maravilhoso. A Edileia Bagatin, lá de São Paulo, deu uma palestra incrível, né? Que desmistificando exatamente todos esses... demônios que colocaram em cima da isotretinoína oral, em cima do Roacutan, né? Então, assim, a gente começou usando ele em doses muito altas, era 1 miligrama por quilo de peso. Depois a gente foi vendo que dava para diminuir a dose. E hoje em dia, nos Estados Unidos, já tem ele a 5 miligramas. Então, assim, essa coisa que ele vai alterar o crescimento, que não pode operar pacientes em uso do Roacutan, isso tudo mudou. Isso tudo caiu por terra. O risco de suicídio, um paciente tomando Roacutan, porque teve um menino nos Estados Unidos que se jogou do avião. Enfim, o que a gente sabe é que o paciente com acne grave, ele é um paciente depressivo, porque ela deforma. A acne grave é aquela que dá nódulo, cisto, faz até uns túneis, sabe? Então, é uma doença deformante. E se você não tratar, vai ficar com cicatrizes irreparáveis. Muitas vezes nem laser vai melhorar aqui. E hoje, então essa medicação está praticamente domada. Sim, completamente. Você faz exames laboratoriais, raramente um adolescente vai ter alteração
dos triglicerídeos, do colesterol, alteração hepática. E mesmo adulto, se você usar numa dose baixa, porque hoje em dia a gente usa dose baixa, a gente sabe que não precisa ter aquele efeito todo de eritema, de escamação, ficar com o rosto vermelho, descamando. Não precisa mais disso, isso já passou. Serve para acne ou tem outras utilidades? Acne, rosácea, dermatite seborreica. A gente usa também para alopecia fibrosante frontal, o líquen plano papuloso que acompanha a alopecia fibrosante frontal. Então, tem a hidrosadenite. Todas essas doenças de oclusão folicular, a gente consegue melhorar com o uso de isotretinoína. É uma droga muito segura, tem 40 anos e só procurar um bom médico que não vai ter problema nenhum. Eu vou te perguntar agora, você que é jogadora de tênis e outras pessoas aqui que são esportistas, né? Um dos grandes problemas é você tratar o fungo que a pessoa pode ter, o chamado pé de atleta. Sim. Isso é um problema sério. Então tem gente, olha, você Sim. tem que lavar seu pé no final, secar com álcool para ressecar, tem que passar um pó, isso, aquilo. Existe um tratamento ideal, é demorado, é difícil mesmo tratar isso? É difícil porque normalmente é Trichophyton rubrum, que é um fungo antropofílico, ele gosta de gente. Ele não gosta de terra, não gosta de bicho, gosta de gente. E ele é muito resistente. Então você trata, ele pode voltar. A recidiva é quase 100% depois de algum tempo. Trata E com mesma oral coisa. ou tópico? Quando é só o pé do atleta, tópico, tranquilo. E eu falo muito assim para o paciente, principalmente os homens, né? Homem sai do banho e seca o pé naquele tapetinho do banheiro, né? Pega ali, faz assim, né? E tá seco, não é verdade? Então eu falo, olha, tem que pegar a toalha, secar entre os dedos, dá trabalho, mas tem que fazer, não é no tapetinho do banheiro, entendeu? Pega um secador de cabelo. Mas é verdade, não é verdade? Não vou Não é verdade? responder. Ó. Aí pega um secador de cabelo, seca. O secador de cabelo é excelente. Só não botar no máximo e não encostar na pele, né? Mas o secador de cabelo, porque o fungo, pensa assim, mofo, sabe mofo? Mofo gosta de quê? De lugar fechado, úmido, abafado. Mesma coisa na gente. Se você ficar o dia inteiro com o sapato fechado, suado, vai dar fungo. O fungo vai adorar aquele ambiente e vai crescer. Então o secador, ele tira a umidade, ajuda a secar. Trocar os calçados, revezar, não usar todo dia o mesmo, bota no sol, bota um spray de lisofórmio, sabe? Ainda mais corredor, atleta, não usa o mesmo tênis todo dia, tenha 2 para alternar. Lavar o calçado, usar meia de algodão e não de tecido sintético. Então são medidas que ajudam bastante. E usar um antifúngico tópico bom. Leandra, olha, a conversa está maravilhosa, fluiu tão rápido, temos ainda 1 minuto e meio. Então, eu queria, Nossa! em nome da Etamucino, que nos convidou, dizer a você que essa live fica gravada no IGT, depois ela vai para um canal da Etamucino no YouTube, e dizer que foi maravilhoso, que a gente esclareceu, acho que esclareceu muito as pessoas leigas que estão assistindo para entender melhor. E eu deixo, então, esse último minutinho para você falar o que você quiser de palavra final. Olha, agradeço muito, adorei, passou tão rápido que eu nem senti. Cuidem-se, tentem um equilíbrio na vida, que é a coisa mais difícil, né? Nem muito, nem pouco. Meio termo, né? Pra gente aproveitar a vida, né? E ter uma boa saúde. Tá bom. Então, muito sol, muito protetor solar e chapéu preto. E esporte, mantenha o esporte, que é importante. Ok. Beijo grande a você, ao Léo. Beijo grande. Espero vê-los em breve. Tchau. Tá, mãe. Beijo. Tchau.